Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, Que o Mestre Jesus esteja conosco durante as reflexões dessa noite. Que Ele possa nos auxiliar na compreensão do tema que será tratado aqui e que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. O estudo do Livro dos Espíritos hoje diz respeito ao capítulo 3º, cujo título é Retorno da Vida Corporal para a Vida Espiritual. A questão 157, que trata da separação da alma e do corpo. Assunto que já vem sendo comentado nas questões anteriores. Vejamos a questão 157, então, do Livro dos Espíritos, que foi feita por Kardec aos espíritos codificadores. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? E os espíritos responderam: muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Bom, com essa resposta a gente pode perceber então que todos nós que estamos aqui reencarnados viemos de algum lugar definido, desta ou daquela colônia espiritual, e obviamente em espírito nós guardamos gratas ou ingratas recordações daquele passado de onde nós viemos, dependendo do lugar onde estávamos, de onde a gente veio. Lembranças de entes queridos, de espíritos que nos são caros, que lá deixamos, ou que reencontramos aqui nesta existência e que nos precederam na desencarnação, os quais poderemos encontrar. E isso dependendo do nosso grau de merecimento, Só encontraremos se nós merecermos, muitas vezes. Então depende disso também. A boa lembrança do que vamos encontrar pode suavizar essa separação que a desencarnação vai nos impor. Separação dos entes queridos, dos bens materiais, da nossa posição social, da nossa autoridade, enfim, de tudo que adquirimos, que obtivemos nessa existência. Isso porque só haveremos de levar conosco para a vida espiritual as nossas conquistas morais, aquilo que aprendemos e fizemos no bem, e também os nossos equívocos, os nossos erros, dos quais ainda não desvencilhamos, ou seja, tudo aquilo que construímos, que carregamos em nós. O restante, vamos deixar tudo aqui. Quando o espírito reencarnado não aproveita a oportunidade da reencarnação, fazendo bem, buscando aprender, quando ele muitas vezes contrai novos débitos, aí, no momento do seu desencarne, pode vir aquele lampejo de consciência e aí causar o medo dessa vida nova que se desdobra à sua frente,
Quando ele dá, ou seja, quando o espírito dá aquele primeiro passo, né, no desencarne e se vê no mundo espiritual de mãos vazias e muitas vezes com a sacola dos débitos mais recheada, ele vai ter medo. Jesus já nos dizia: a cada um segundo suas obras. Por isso, para que possamos ter um bom desencarne, importa que tenhamos uma boa vida. Aquele que vive bem, que busca na sua vida aplicar os ensinamentos de amor que Jesus nos ensinou, vai desencarnar bem. Já aquele que vive na omissão, que vai levando a vida sem se preocupar com sua própria evolução, obviamente, vai chegar no mundo espiritual com as mãos vazias. Não tem o que levar. Ou seja, ou vai levar aquilo, né, que ele não fez. Como ele vai levar? Então, ele chega de mãos vazias e às vezes com uma sacola de débitos ainda, de débitos contraídos nesta existência. Aquele que produz o mal, olha o que eu disse, além das mãos vazias, vai chegar com os débitos mais poupudos do lado de lá, havendo que resgatar cada um deles. Portanto, a cada um segundo suas obras, e as obras serão para nós, encarnados, oportunidades de crescimento espiritual. Tudo aquilo que nós fizermos de bom, de bem, de produtivo, em prol, não só de nós, mas em especial de todos os que estão à nossa volta, nós estaremos realizando obras que serão contadas a nosso favor, com certeza. Miramês, né, muito lúcido, nos seus comentários sobre o Livro dos Espíritos, sobre essa questão, ele nos ensina o seguinte. Vejamos então, que fala Miramês sobre esse assunto, né, do que acontece no momento da morte, no momento do desencarne, quando o espírito inicia seus primeiros passos no mundo espiritual. No momento em que a alma se desprende do corpo, seus sentidos são aguçados e, em muitos casos, tem visões reais sobre seu futuro. Geralmente, a pessoa tem o pressentimento de que vai morrer quando se aproxima o momento da sua desencarnação. Sabe que vai partir e não se assusta. No entanto, pode vir a sentir fortes emoções. Raras são as criaturas que mantêm tranquilidade nestas horas. É um fenômeno natural, mas somente entrará na naturalidade da vida do homem quando este conhecer a verdade que o liberta da ignorância e o prende nos liames materiais. Muitos espiritualistas, mesmo os mais estudiosos, têm, nas fronteiras do túmulo, muitas vezes, medo do nada, principalmente quando saem do corpo com mais lucidez para outra vida. Os casos são variadíssimos no que toca à desencarnação da alma. A humanidade está caminhando para a consciência de si mesma. O tempo, o estudo e a vivência dos conceitos do Cristo iluminarão a consciência interna de cada um, de modo que, mesmo na vida sadia, com a maturidade do espírito, esse fica com a possibilidade de sair do corpo em viagem astral consciente, matando assim o medo da morte que sempre se tem
por ocasião das graves enfermidades e no momento do desenlace. Há muitos espíritos de alta iluminação trabalhando com os encarnados para que o sono e os sonhos não sejam somente sono e sonhos, e sim algo mais, intercalando-se com o desdobramento consciente para que a vida lhes seja mais feliz. Quer dizer, ajudando a gente a ter mais conhecimento quando nos desdobramos durante o sono, durante os sonhos, para a gente ter uma consciência maior das nossas atitudes, do que nós precisamos fazer, nos mostrando, nos ensinando, para que quando retomemos o corpo, guardemos as lembranças, mesmo que vagamente, para nossa evolução, para nos auxiliar nessa evolução. Nós somos auxiliados sempre. Haja vista a quantidade de escolas espiritualistas ou não que estão sendo abertas em todo o mundo, buscando desenvolver estudos sobre a alma. Então, assim, aqui na Terra tem muitos aberto escolas para estudos espiritualistas, clareando mais a vida além da vida, trazendo mais informações, orientando as pessoas de um modo geral, mesmo que não sejam espíritas, mas sobre as ideias espiritualistas da vida após esta vida, Não está longe o tempo em que vamos assistir a essa felicidade dos homens, em serem todos conscientes de que a vida continua além do túmulo. E é neste sentido que se dará mais valor ao que se pensa, se fala e se faz. É, pois, o Cristo retomando as rédeas dos destinos humanos na sua totalidade, por aceitar a humanidade, o seu comando divino e humano. A alma pode sentir felicidade no desprendimento, no instante de desatar os laços do fardo físico, se cumpriu bem os seus deveres ante a sua consciência. Se ela se desviou das leis naturais, se fechou os olhos à luz do entendimento que o amor inspira, teme a morte e fica, quando isso acontece, presa à casa física, sofrendo as consequências do que criou no mundo, do que fez aqui, Quando não sabemos o caminho por onde transitamos, perdemos o roteiro que deveríamos seguir. Sem Jesus em nossos caminhos, e certamente dentro de nós, como luz de nossos corações, ficamos nos debatendo nas trevas de variados tormentos, sem que consigamos encontrar a luz do entendimento. Na desencarnação, todos os sentidos se aguçam, mas isso só não basta. É necessário que tenhamos educação espiritual para sabermos discernir e como nos comportar nestas duras provas que nos levam a uma vida melhor. Abracemos, então, a fé com Cristo, porque Cristo, nascendo dentro de nós, iluminará todos os nossos caminhos, na vida ou na morte, seja ela como for. Então, com este comentário de Miramês, com esses comentários que ele faz, estes, nos orientando, nos clareando, as ideias da questão, do Livro dos Espíritos, da questão 157, do Livro dos Espíritos, que é essa que nós estamos tratando,
a gente fica, né, tem um entendimento maior de como nos portarmos para que tenhamos um bom desencarne e uma entrada mais tranquila, mais equilibrada no mundo espiritual, onde é a nossa verdadeira vida. Que Jesus nos abençoe, ilumine nossos corações. Boa noite a todos.